assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, tudo bem? Muito boa tarde a todos e a todas. Estamos no ar, segunda-feira. É um prazer estar em sua companhia, dia 26 de abril de 2021. E o Teoria de Tudo volta mais uma vez neste início de semana, sempre de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, com informações, debates, diálogos e pessoas da comunidade trazendo aí as suas ideias, os seus pensamentos, não é? Eu sou Miguel Brambila e é um prazer sempre estar na sua companhia. Estamos transmitindo ao vivo pela nossa página do Facebook, @SabeCaxias, e depois este programa vai também aí para as outras plataformas. Tudo bem com você? Como você passou o fim de semana? Está se cuidando? Estamos em momentos difíceis de pandemia, momentos complexos, mas, porém, é necessário que tenhamos coragem, paciência e informação. Sabemos que é poder. Este programa tem o objetivo de falar sobre vários assuntos, desde que sejam assuntos construtivos para a nossa sociedade. Não vale a pena simplesmente andarmos em círculos, não é? Então, temos convidados aí, bons amigos e também pessoas que têm importante atividade na sociedade. Daqui a pouco nós teremos também a presença do Jorge Alves Júnior, que é jornalista, apresentador também deste programa, e também do professor e jornalista e articulista, o Aquilino Dalla Santa Neto, que trarão também outras informações para o nosso programa. Mas já está na linha conosco. Hoje eu vou chamá-lo aqui para a tela, o vereador do MDB, Felipe Gramelmaier, e é um prazer tê-lo aqui no Teoria de Tudo. Como vai, vereador? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde aos nossos internautas da plataforma, né, do Sabe Caxias, do programa Teoria de Tudo. Prazer muito grande falar contigo aqui. Fico feliz pelo convite, quero te agradecer por poder estar aqui com vocês essa tarde, hoje ao menos um espacinho para a gente poder conversar sobre os mais variados temas de Caxias do Sul. E são muitos, né? Não só de Caxias do Sul, porque temos aí todo este mundo envolvido nesta pandemia. Agora, vereador, esta camiseta, como disse em off, está emblemática hoje, hein? Eu nunca neguei minhas origens, né, Miguel? Todo mundo sabe que eu sou um torcedor grená e quando dá essa esfriadinha, a gente aproveita para colocar esses casacos, essas jaquetas do Caxias, ainda mais comemorando uma classificação para a semifinal do Campeonato Gaúcho de mais um ano, né? Então, aproveitar a esfriada de hoje para utilizar essa jaqueta do Caxias. Já aproveita e fala um pouquinho disso, qual é a expectativa, como é que tá a Ser Caxias aí? Olha, a minha preocupação muito grande com o Caxias é com a Série D, né? Eu acho que o Caxias tem uma base de equipe, mas precisa mudar bastante coisa para chegar com força na Série D, que é o campeonato, na minha visão, que o Caxias precisa se dedicar, né, a buscar mais forças, mais investimento para sair desse inferno que é a Série D do Campeonato Brasileiro e ficar ao menos 1 ou 2 anos na Série C, organizando um pouco mais o clube para aí sim chegar numa Série B e se manter por um bom tempo nessa divisão que eu considero extremamente importante, né, para o futebol do Rio Grande do Sul e principalmente de Caxias. Então, uma expectativa, né, com relação à semifinal do Gauchão. A gente sabe a dificuldade que é enfrentar o Grêmio numa semifinal, a diferença de orçamento, de estrutura, enfim. Mas o Caxias, na minha visão, tem que ter o olhar pensando na Série D que se inicia logo aí na frente. Pois é, o Caxias tem uma característica, não é, vereador? Que ele está sempre beliscando, né, mas se enfrenta dificuldades. E eu não sei se essa é uma característica não sei se tu assististe que está passando na Globoplay aquele programa lá do Castor de Andrade, né, o Doutor Castor,
e fala muito, né, da corrupção no futebol, das dificuldades, das compras, né? O Caxias enfrenta isso desde sempre, né? Eu me lembro porque a minha mãe é torcedora desde o tempo do Flamengo, da Ser Caxias. E é um sofrimento, né? Eu acompanhei o Caxias ser campeão gaúcho quando era o Tite, né? Contra o Grêmio, o Ronaldinho Gaúcho e tudo, mas com sempre extremas dificuldades, né? Por que isso é um estigma da Grená? Olha, eu tenho acompanhado o Caxias há bastante tempo também, e a gente sabe o quanto é sofrido, né? Torcer para o Caxias e conquistar novos postos ou títulos, enfim, né? O título emblemático é lá de 2000, né? O título gaúcho, que ninguém esquece. Tive a alegria de estar presente no jogo em Caxias e em Porto Alegre, inclusive no jogo que foi cancelado, né, no domingo, depois passou para quarta-feira, por toda aquela questão da chuva e tudo que aconteceu, mas o Caxias tem sérias dificuldades, né, Miguel? O Caxias tem uma dificuldade interna de organização que eu percebo, mas aí poderíamos ficar aqui um programa inteiro debatendo essa questão do Caxias e a minha forma de ver futebol, as dificuldades enfrentadas pelos clubes do interior com relação aos da capital, e não só no Rio Grande do Sul, né? Isso no Brasil inteiro e no mundo inteiro, né? Algumas equipes têm condições bem diferenciadas de outras, mas aí a gente pode entrar numa outra seara que vai além do Rio Grande do Sul e se aproxima isso com relação e comparações no mundo inteiro, né? Então, o Caxias tem sim dificuldades extremas em várias situações, e o que a gente espera é que tu só consegue superar essas dificuldades galgando outras séries, né? A Série D não te permite isso, por isso tem que fugir o quanto antes dessa Série D do Campeonato Brasileiro. É verdade. Qual é o seu mandato? É o terceiro mandato, vereador? Eu estou te chamando de seu, também sou um senhor, mas é pela liturgia, tá? Porque eu não, pode ficar totalmente na informalidade, Miguel, não tem frescura comigo. Eu estou no meu quarto mandato como titular e fiquei um de suplente, então, teoricamente, é o quinto mandato. Uhum. E como é que tu tá vendo aí? É um mandato totalmente atípico, né? Começou com a pandemia e ainda está em pandemia, né? Como é que tu tá vendo? O que mudou na atividade parlamentar nisso tudo? Olha, Miguel, o que a gente tem percebido é, claro que é algo totalmente diferente, né? Inimaginável isso há 1 ano e meio, 2 anos atrás, né? A gente não pensava passar por uma situação dessas. Tanto é que o mundo ainda, em algumas situações, vem tateando para ver de que forma reagir com relação à pandemia. Posso te dizer que a busca por informação das pessoas nunca esteve tão grande como está nesse momento. Falo tranquilamente isso. As pessoas buscando informação, seja através do WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, enfim, as nossas redes sociais acabam sendo um ponto de busca das pessoas, e eu acho extremamente importante e justo que as pessoas nos utilizem como ferramenta, né, Miguel? É importante nesse momento. Quando dá trocas de bandeira ou dá troca de decisões jurídicas, como foi esse final de semana, por exemplo, vira uma loucura. A gente não consegue, inclusive, responder a todas as demandas que vêm, porque é muito contato, é muita gente buscando informação, com razão, ainda mais situações que ficam informações dúbias, como é o caso dessa do retorno das aulas. Então, isso te dá muito mais trabalho, né? Muito mais trabalho, porque não tem uma clareza na informação. E aí, quando trocam decretos, quando troca informação, quando troca bandeira, quando existem essas mudanças todas, as pessoas nos procuram de uma forma muito intensa, principalmente nas primeiras horas pós-mudança, para saber de como agir, né? Cada um no seu setor, no seu segmento, e muitas vezes nem nós temos a resposta, né, Miguel? Porque muda tanta coisa, e são muitas vezes detalhes pequenos que acabam influenciando, até questões. Eu tenho uma ligação muito forte com o esporte e tenho acompanhado muito essa questão das academias e outras situações, a mudança, a quantidade de pessoas em determinado espaço de localidade, enfim, são uma série de coisas que acontecem através dos decretos e que tornam a nossa vida uma correria impressionante no final de semana, inclusive, porque as mudanças de bandeira normalmente são anunciadas na sexta-feira. Então, tu entra o sábado e o domingo como se fosse
vida normal, né? A gente está acostumado, mas nesse período da pandemia tenho toda a certeza para te falar que nunca foi tanto como é agora. Se trabalha mais, né? Muito digitalmente. muito mais. E, vereador, qual é a posição agora dessa questão das aulas, na verdade? Aproveita aí para informar nesse momento, 14h11, né? Por enquanto, né, Miguel? O Estado recuou, né, manteve a suspensão das aulas. Parece que hoje, até às 18 horas, o tribunal julga essa questão para dar uma definição. E eu, sinceramente, eu espero que julgue favorável ao retorno das aulas, né? O preço que as crianças estão pagando nesse momento é absurdo, né? A gente não tem noção não só da defasagem educacional, mas também da defasagem mental com que essas crianças estão submetidas. Eu tenho um filho de 8 anos, eu sei a expectativa que causa, sinto isso na pele e recebo diversos relatos de pais e mães do sofrimento que as crianças estão passando. Mentalmente, psicologicamente está muito pesado, não só para os pais, mas principalmente para as crianças. E para a gente corrigir isso, infelizmente, nós vamos pagar um preço muito grande dessa incoerência. Para mim é uma incoerência, né? Não permitir o retorno das aulas, né? As crianças não suportam mais, os únicos prejudicados estão sendo as crianças, porque é falsa aquela ilusão de que as crianças estão em casa porque as escolas não estão abertas. Os pais precisam trabalhar e essas crianças estão em algum lugar, né? Então, aí não tem controle. As escolas de educação infantil têm um controle de sanitário, as professoras têm um tratamento diferenciado, a equipe diretiva tem um tratamento. Isso acontece também nas escolas de primeiro e segundo ano. Hoje, o que acontece, e a gente sabe que está acontecendo, ninguém está aqui para iludir ninguém, muitas crianças estão nas casas dos avós, estão com mães crecheiras, estão nas mais diversas situações para que os pais possam retornar ao trabalho e levar o sustento para dentro de casa, é uma coisa óbvia, né? Então, essa questão das aulas para mim, o grande absurdo do momento é não autorizar o retorno. E a questão da vacinação dos professores, que não entraram nessa prioridade, né, como essenciais, vereador. É outro absurdo, Miguel, eu tenho batido nessa tecla já faz um bom tempo da importância de vacinar os professores. Estive, inclusive, em Porto Alegre, conversando com o presidente da Assembleia, juntamente com o deputado Búrigo, que é o presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa. Estivemos lá, o Búrigo tem lutado muito para que os professores entrem na emergência da vacinação. É importantíssimo isso para que se retorne com mais segurança ainda, né? O governo federal precisa tornar oficial a necessidade da vacinação dos professores para que as crianças possam retornar e tenham a sua vida, entre aspas, aqui normal nesse momento. Então, tenho feito esse trabalho já. Eu acho que é importantíssimo os municípios cada vez mais se mobilizarem nessa questão da vacinação dos professores, para que primeiro termine essa disputa jurídica, que só quem perde são as crianças, né? E a gente possa ter uma entre aspas, né, normalidade de volta. É verdade. Já conhece o professor de filosofia e articulista Aquilino Dalla Santa Neto, vereador? Não? Quem não conhece o Aquilino Dalla Santa, né? Grande abraço para ele. Está na linha conosco. Boa tarde, Aquilino. Boa tarde, Brambila. E daí, Felipe, como é que tá? Tudo bom? Tudo certinho, tudo tranquilo? Tá ouvindo bem aí, vereador? Aquilino, qual é a tua participação no debate aí, no diálogo com o vereador? Felipe, tu sabe que a gente é amigo de longa data. Então, a gente não coloca a bola nas costas aqui das pessoas. A gente faz o trabalho, né, baseado naquilo que as pessoas também esperam que a gente faça. Mas daí, o que a gente cobra aqui dos políticos? Um posicionamento a respeito dessa situação, inclusive, né? Não, são várias situações, mas a atual é que gera mais polêmica.
Então eu queria te colocar assim, na qualidade de vereador, os teus colegas agora ali, o Bressan, o Bortoluzzi, o Fantinel e a vereadora Tatiane foram para Chapecó fazer um estudo lá a respeito da possível retomada das aulas e do tratamento precoce. O que tu acha? A impressão que dá é que a gente volta ao ponto de partida nessa questão do tratamento precoce, e daí a gente imagina que seja um retrocesso isso aí, porque a gente podia estar discutindo outras coisas, né? Por exemplo, a aquisição de vacina, então, né? E a volta às aulas, a gente entende que o indicador principal da volta, do retorno, da flexibilização de tudo, além do mais das aulas, seja o número de testagens, né, e a vacinação. É isso aí que vai indicar o retorno das atividades. Enquanto não tiver testagem em massa e a vacinação para essas faixas aí, para essas atividades, para esses profissionais aí, fica difícil. Tu imagina dar aula, numa sala de aula de 25, 30 alunos, todos com máscara, a professora com máscara. Aí entra aquela questão, o aluno está concentrado para aprender, o professor está concentrado para ensinar, por causa dessa situação toda, com o risco de, porque todos os dias isso, né? Todos os dias se reúne aquele grupo, depois tem o intervalo, depois tem a saída, tem a entrada. Então, o risco de contágio é muito grande. O que tu acha? Olha, Aquilino, eu acho extremamente importante essa tua participação inicial e quero te dizer que, inclusive, está nas minhas redes sociais, tá? Eu tenho uma posição muito clara com relação a isso desde o início, né? E defendo a vacina com unhas e dentes. Tá? Não coloco a responsabilidade no colo do médico e nem a pressão no colo dos médicos com relação ao tratamento precoce. Para mim, quem decide o que vai ser feito são os médicos. Quem fez 5, 6 anos de medicina e mais outras especializações e residência e estudou infectologia, enfim, são os médicos. Quem responde por medicamento é quem tem CRM. Ninguém tem que ficar interferindo em forma de tratamento. Quem tem que saber de tratamento é o médico. Então, se o médico achar que aquela pessoa tem que usar tal tratamento, quem vai indicar é o médico. Eu defendo a vacina, porque a vacina tem comprovação científica e todos os médicos com quem tenho relação de onde busca informação com relação à pandemia, defendem a vacina. Médicos infectologistas e outros médicos também que estão na linha de frente do Covid, inclusive. Então, a minha posição com relação a isso é extremamente tranquila, clara. Estava comentando com o Miguel antes, inclusive estive na Assembleia com o presidente da Assembleia uns 30, 40 dias atrás, juntamente com o deputado Búrigo, buscando essa questão da vacina para os professores, buscando formatos de retorno com relação ao bandeiramento do Estado, que na minha visão hoje está totalmente distorcido, o governador está refém das suas bandeiras, né, não consegue achar uma saída para isso. Então, na minha visão, bem claro, a única solução evidente é vacina, né? Testagem em massa e vacina. Não adianta a questão do tratamento precoce ou não. Eu nem entro nesse debate, nessa seara, porque isso aí é uma questão de médico. Eu não vou vir aqui e utilizar da Câmara para debater o tratamento do câncer. Eu não vou usar a Câmara para debater tratamento de doença. Isso aí quem tem que saber é o médico. Eu não estudei para discutir tratamento, né? Então, o que eu defendo embasado em ciência é que todo mundo defende, sem qualquer questionamento, é a vacina. Então, nós temos que buscar a vacina, né? Nós temos que antecipar a vacinação, nós temos que dar condições para que vários setores tenham vacina, entre eles, obviamente, os professores. Já falei isso lá na Câmara uns 50 dias atrás. A maioria dos meus pronunciamentos estão nas minhas redes sociais. Então, é extremamente importante, Aquilino, a gente debater esse assunto e deixar claro, e não tenho receio nenhum de ter posição. Não coloco na responsabilidade ou na pressão dos médicos. Para mim, quem decide forma de tratamento é médico, não é qualquer outra pessoa da sociedade que não tenha o CRM e não vai estar o seu nome ou o seu carimbo lá na assinatura. Então, não coloca essa pressão nos médicos.
Aquilino. Pois é, inclusive, assim, eu já coloquei essa situação já, inclusive, incluindo essa questão, porque né, dá para se perceber que existe pessoas, nem todos são negacionistas, mas a impressão que dá é que existe uma insistência, não só na Câmara Municipal, na Câmara Federal também, no Senado, inclusive, eu vi um debate ontem com 2 senadores aí, então, mas a impressão que dá é que as pessoas sabem disso, só que elas têm que fazer esse debate, têm que defender esse tipo de posição. A impressão que dá é porque existe um percentual de eleitorado dessas pessoas, né, que esperam que eles digam isso e façam isso. Então, daí, por exemplo, essa discussão na Câmara de Caxias é uma perda na minha visão, é uma perda de tempo. Poderia estar se discutindo outras coisas mais importantes. De que forma vai ser a retomada das aulas? Né? De que maneira o município pode contribuir? Porque o que a gente percebe é que só há fiscalização. Só tendo fiscalização também não adianta, tem que ter ações da prefeitura, em parceria com a Câmara Municipal, com o Ministério Público, para imaginar e pensar alternativas, né? Propor alternativas, aliás. Existe uma pressão externa dos pais, né, e da sociedade, pela volta às aulas, mas de que forma vai voltar às aulas se ainda não existe a imunização da categoria? E isso aí poderia, né? E certamente iria piorar a situação num contágio aí, uma contaminação em massa de profissionais, não só de alunos, como pais em casa e professores. Sem dúvida. Agora, o que a gente tem conversado, eu estava falando com o Miguel antes também, Aquilino, é que a gente não pode ser ingênuo de imaginar que as crianças hoje não estão na casa de alguém, né? Pode ter certeza que mães crecheiras, avós com mais de 1, 2, 3, 4, 5 netos ou amiguinhos de netos permanecendo nessas casas durante o dia sem qualquer forma de cuidado. E eu acompanhei muito algumas escolas, inclusive tanto escolas particulares como públicas, que estavam fazendo um protocolo de retorno extremamente sério, organizado e prevenindo essas questões. Vai evitar contaminação? Não sabemos. Agora, existem protocolos que podem ser seguidos e são seguidos por outras áreas que também não foram vacinadas e que existe o retorno. A indústria é um exemplo disso, né? Outros setores também são exemplos disso. Agora, eu acompanhei algumas escolas que fizeram protocolo, inclusive, de entrada de alunos, de não entrada de pais juntos. O recreio não era as turmas juntas, cada turma tinha um horário de recreio. Então, protocolos muito bem feitos, muito bem organizados, que permitiam esse retorno e que não houve contágio naquele período em que as escolas estiveram abertas. Então, existem muito bons exemplos testados no meio da pandemia que podem ser levados adiante, né? A vacinação é importante, é fundamental para todas as áreas, inclusive para os professores, que eu acho que deveriam estar no grupo prioritário, né? E isso deve ser, sim, buscado. Foi o que eu fui fazer em Porto Alegre, o Burgo tem trabalhado muito com isso, juntamente com o Gabriel na Assembleia, e essa deve ser a luta. O município se consorciar com outros municípios para aquisição de vacina é urgente, né? Existe esse consórcio dos municípios que se busque, que se faça esse trabalho. A Assembleia abriu esse caminho juntamente com o Instituto Butantan. O Gabriel esteve em São Paulo, com a Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre. Então, caminho e forma para antecipar existe. O que nós temos é que fazer é dar essa cobertura. Eu já me pronunciei a favor disso. Defendo isso. Acho que nós temos que nos unir com outros municípios que precisam comprar a vacina. Se o Ministério não envia todas as doses, agora a gente percebe essa situação, né, de que não vieram todas as segundas doses para quem fez a primeira, é algo que deve ser corrigido urgentemente, né? Então são várias situações, mas a briga é uma, a vinda de vacinas. Eu confesso que eu não sei o ideal. Eu tenho uma filha de 12 anos que está em casa, ela estuda em escola pública, inclusive estadual, e eu não sei.
o que fazer como pai. O que eu vejo aqui na região que eu moro, que é a região do Esplanada, Aeroporto, Salgado Filho, é que as crianças estão nas ruas. Nem sempre estão em casa, estão sem máscaras. As pessoas nos bairros não usam máscaras, se aglomeram, vão de casa em casa, jogam bola na rua, inclusive em qualquer horário. Então, quer dizer, eu confesso, né, a grande maioria das crianças, né, claro que a minha filha, eu não permito que ela faça isso, mas eu estou colocando de uma maneira geral, da população que precisa de mais controle, que ainda não entendeu que nós enfrentamos dificuldades pandêmicas. Essa luta pela vacina, vereador, né, que eu acho que, como a experiência política que o senhor tem já em 5º mandato, né, ela é essencial para acelerar o processo. Até eu acho importante o senhor colocar que realmente não adianta ficar debatendo a questão retórica dentro do Parlamento da Saúde, mas agir. Né, buscar sair da Câmara, já que deveria ser um consenso, aliás, não é? Por exemplo, o senhor coloca a questão aí do consórcio de municípios. Nós não estamos nesse consórcio ainda, a Prefeitura de Caxias do Sul não faz parte desse consórcio para acelerar o processo da vacina. 86% só veio para a segunda dose. Rio de Janeiro, os idosos estão nas filas lá já, está faltando. Tem validade, pode se anular, inclusive, a primeira dose, se não tomar no prazo. Tudo isso é urgente, não é, vereador? Com certeza, Miguel, com certeza. Eu conversei com o prefeito Adilol, o município está consorciado com municípios aqui da região, mas o que eu acho que precisa é ir e pedir, né? É buscar, a Assembleia abrir esse caminho. Né? O Gabriel, inclusive no dia que eu estive em Porto Alegre, ele estaria em São Paulo no dia seguinte. Né? Era uma notícia de primeira mão, inclusive, naquele momento. Então, nós temos que buscar, e eu concordo contigo, essa questão das crianças estarem nas ruas, muitos pais estão trabalhando e as crianças estão em casa sozinhas. E outra coisa, que é mais séria ainda e mais grave, muita criança não está tendo alimento porque a refeição que tinha era na escola. Muito do alimento de muitas crianças da cidade de Caxias do Sul era na escola. Isso não está acontecendo. Então, como tu disse, não tem protocolo na rua, né? Não tem protocolo para as crianças que estão brincando juntas. Nas escolas, estaria tendo protocolo de cuidado, né, de higiene, de alimento, de ensino, porque a deficiência hoje educacional, ela, para os professores que estão trabalhando demais de casa, estão trabalhando muito mais que antes, né? A defasagem educacional e a dificuldade que os professores vão ter de emparelhar essas crianças na informação depois vai ser muito difícil. Muito difícil. E mentalmente, gente, né, a dificuldade intelectual e a questão psicológica que essas crianças estão passando hoje, eu não sei como é que vai se dar isso aí. Eu estou muito preocupado com isso. Muito preocupado mesmo, porque esse distanciamento das salas a gente não recupera mais. Por isso que eu tinha colocado, vereador, por isso que eu tinha colocado antes essa questão também, que a questão psicológica não afeta só o aluno, afeta os pais, os funcionários de escola, né, e os professores. Então, cada um na sua função e cada um nas suas obrigações. Então, daí aí as atividades são afetadas, a qualidade das atividades são afetadas, tanto para aprender, como para ensinar, como para dirigir uma instituição de educação, devido a essa questão psicológica que afeta a todos. E daí, o vereador Cadori esteve aqui há umas semanas atrás, a gente questionou isso aí. Eu tinha colocado isso aí, essa questão do consórcio de municípios, que são mais de 1.600 no Brasil, consorciados, e 24 capitais das 27 estão nesse consórcio. E Caxias ainda não estava. Né? Então, daí eu perguntei por que não poderia estar. Então, talvez tenha entrado agora, mas isso não deixa de ser uma prioridade. Agora, essa questão que se coloca, essa pressão externa que há da sociedade, que a criança tem que voltar à escola para se alimentar, a gente entende. A gente entende, porque a gente entende, inclusive a gente discutiu sexta-feira aqui com a Ruth Jordovaz a questão da fome. Né?
inclusive da Ação Cidadania, que ela coordena aqui em Caxias. Não existe coisa mais terrível do que passar fome. A gente percebe isso aí, a gente entende essa angústia. Agora, a criança que iria para a escola e voltar para a escola, fazer pressão para o governo do estado e para o governo municipal e para a Câmara de Vereadores, né, liberarem o espaço escolar antes da vacinação dos profissionais, né, é complicado, né? É complicado então que se distribuam cestas básicas, se fizesse um cadastro desses alunos que dependiam disso e que a prefeitura, né, infelizmente, tivesse que fazer isso. Isso aí já poderia ter sido feito, porque a gente está falando há mais de um ano que nós estamos nesse processo de pandemia e de isolamento social. Então, daí poderia já se fazer isso aí e não se sabe nada sobre isso. Então, se é só para alimentar o aluno, não tem porquê. Até porque né, iria contaminar. Inclusive, está tendo óbitos de crianças agora. Com essas novas variantes. Aí, crianças estão indo a óbito, quer dizer que não existe mais imunidade, né, por idade. Não, a questão eu citei o alimento no fim, porque é uma das questões, né? É uma das questões, do que né, é um dos pontos só dessa situação. O principal, obviamente, na minha visão, é a defasagem de aprendizado e a questão psicológica, né? De todos os setores da educação, não só das crianças. É óbvio que as crianças têm mais dificuldade de interpretar o que está acontecendo. Eu recebi relatos de ontem para hoje de alguns pais e mães que os filhos começaram a chorar hoje de manhã quando sabiam que não iam voltar para a aula. Né? Esse embate jurídico que está se travando nos últimos dias, ele não ajuda em nada, pelo contrário, só aumenta a dúvida na rua, né? E ninguém mais sabe de quem é a culpa e de quem é a razão. Né? Então, vocês imaginem isso na cabeça das crianças que recebem na sexta-feira a notícia dos pais que eles voltarão para a escola segunda-feira, entram no final de semana dentro da escola e no domingo de noite recebem a notícia, ou na segunda de manhã, de que não vão mais para a escola. Né? E o convívio social dessas crianças, né? E os pais que perderam o emprego. Então é um somatório de fatores, não é a alimentação especificamente. Mas sim, o que eu procurei trazer aqui, inclusive, exemplos de retornos bem sucedidos, com protocolos muito sérios, acompanhei eles ao vivo, inclusive para entender, né, de crianças que até o segundo ano os pais entravam para levar as crianças, do terceiro ano para cima, os pais não podiam entrar na escola, as professoras ou os orientadores recebiam as crianças e eles iam para suas salas de aula para evitar ao máximo possível esse contato e não ocorreram contaminação dentro das escolas. Então, é forma de trabalhar, é forma de implementar o protocolo, que não acontece nessas casas que hoje estão recebendo as crianças, as mães crecheiras, as avós, ou aquela mãe que está desempregada, está ficando com 5, 6, 7 crianças na sua casa. Isso não tem protocolo nenhum. Não vamos ser ingênuos de achar aqui que isso não está acontecendo. Né? Então, o debate ele é muito mais amplo e talvez muito mais sério que a gente possa imaginar. Né? Então, vários setores, inclusive, retornaram, e aí eu fiz um questionamento até lá em Porto Alegre, por que sempre a indústria voltou com 75% e alguns setores estavam com 0%? Por que não se definiu dentro dessas bandeiras um percentual igual para todo mundo? Por que alguns setores mais, outros menos? Mesmo sem estar vacinado. Né? São questões que ficaram no ar até hoje. Né? Então, a questão das bandeiras mesmo, ela é preta, com áreas de vermelha para alguns setores, com áreas de preta para outra, com áreas de laranja para outra. Então as bandeiras também caíram, na minha visão, num descrédito que hoje em dia ninguém mais entende o que é o quê. Põe cogestão, retira cogestão, trata todos os municípios de forma igual, o que não é verdade, o que não é, na minha visão, não é coerente, porque tem municípios que estão pagando um preço de outros. Caxias do Sul, por exemplo, atende aqui 49 municípios, tem uma realidade totalmente diferente de outras cidades, né? Então, e nem por isso acho que tudo está resolvido. Pelo contrário, nós temos muito que avançar, muito mesmo. Agora, não dá para tratar os diferentes de forma igual, né? Por que não se montaram critérios de percentual
em cima de cada bandeira de forma igual para todos os setores. Né? O que é mais seguro? O que é mais seguro? Uma sala de aula com 20 alunos ou um refeitório com 300 trabalhadores? O que é mais seguro? O que eu vejo, vereador, é uma lentidão geral. Tudo bem que a pandemia nos pegou de surpresa, entre aspas, né? Os cientistas do mundo já anunciavam que isso seria, né? Mas nós vivemos no Brasil. Países como os Estados Unidos já viraram o jogo. Já se fala, já está fazendo uso político das vacinas. Inclusive, né, o Tedros Adhanom está denunciando isso na Organização Mundial da Saúde, que é desconstituída pelo nosso, né, digníssimo governo federal e seus asseclas, né? Perdemos o contato com o Aquilino ali, né, mas em seguida ele volta, né? Então, nós vemos que... Por que esse debate não é acelerado nessa questão toda? Porque, pelo que nós vemos, vereador, considerando-se a questão da demora das vacinas, do atraso das entregas, nós vamos até 2022, possivelmente, com novas cepas, né? Não adianta relativizar o ranking, porque não é Copa do Mundo, não é esporte, nós somos especialistas em esporte, que agora nós seremos, né, o epicentro, em segundo epicentro, porque a Índia, porque isso não relativiza. Baixamos de 5 mil para 3 mil. Ora, mas 3 mil é um absurdo. Em um mês, nós já chegamos aí a todo o índice de mortes que teve a guerra do Vietnã, em mês de abril, que são 60 mil mortes. E neste ano nós já passamos todo o ano passado. Esse processo político, eu vejo que o senhor tem bastante consciência. Precisa ser liderado com mais, eu diria, dinamismo. Por que é tão lento o processo político? Miguel, o processo da pandemia no Brasil começou sendo desprezado. Esse é o furo está no início. Né? O furo está lá no início. Quando o Chile percebeu que era pandemia, o Chile já foi atrás de entrar na fila para vacinação. Né? O Brasil não tratou a pandemia de forma séria. E isso é governo federal. É só a gente lembrar o que aconteceu lá atrás. Né? Nem vou entrar aqui nas frases emblemáticas que ficaram e ficarão para a eternidade do país aí, né? E principalmente a não utilização de máscara, né? A tratar a pandemia como uma gripezinha, enfim, o desprezo com que o Brasil tratou a pandemia lá atrás. Hoje a gente percebe diversas nações virando o jogo. Nem vou entrar no caso de Israel, que tem a questão dos palestinos, né? E estava uma convulsão social lá no final de semana. Mas a gente pode ir aqui do lado, né? Pode ir para o Chile, pode ir para o Uruguai. O Uruguai tem menos gente. Sim, o Uruguai tem menos gente, mas é um país que se antecipou. Né? O Chile se antecipou, os Estados Unidos não se antecipou, mas reverteu a situação. Né? Então nós podemos pegar exemplos do mundo inteiro de bons e maus exemplos. E os bons exemplos não são só da Europa, pelo contrário, nós temos péssimos exemplos da Europa também. Né? Não vamos achar porque é da Europa, tudo é mil maravilhas. Não é. A Europa também desprezou a pandemia no início, principalmente a Itália. Né? Não levou a sério. Né? Então, o Brasil demorou para entrar na fila da vacina. Demorou. Né? Inclusive, o Brasil demorou para valorizar os seus laboratórios nacionais. Demorou para valorizar. Né? Se tivesse levado a sério a capacidade do Butantan, de outros aqui internos, nós estaríamos com a produção muito maior de vacina hoje. Tenho certeza disso. Né? O Butantan está aprovando a vacina nacional. Né? Nós poderíamos estar nós nessa fila aí. Então, o furo é lá atrás. Né? O furo é lá atrás. O que nós temos é que fazer... Isso não recupera mais. O que nós temos é que corrigir agora. E nós temos que ir atrás de vacina. O que vai salvar é a vacina. Não adianta sonhar com outra realidade. O que salva é a vacina. Sim. Aquilino. Pois é, vereador, mas eu queria colocar, já que tu entrou nessa questão, não foi o Brasil, né? Foi a presidência da República, né? Foi o ministro lá da Saúde, que o primeiro, pelo menos, estava levando a sério isso, depois foi demitido. Foi demitido por quê? Porque estava levando a sério. Não foi demitido por incompetência. Foi demitido porque estava levando a sério. Então, daí veio outro, não suportou aquela situação,
porque viu que ele ia rasgar o CRM dele se ele continuasse fazendo o que queriam que ele fizesse. Aí se demitiu, né? Se demitiu porque não aceitou 3 semanas depois. Aí veio o terceiro, que não é da área, que não é médico, que não é ninguém, que inclusive provou incompetência na qualidade de general, que assumiu aquela situação lá, militarizou o Ministério da Saúde, demitiu os técnicos, admitiu pessoas que não são ligadas à saúde, tanto que teve aquela esculhambação lá, resultou nisso que resultou, Manaus, inclusive, a falta de vacinas, desde o ano passado, que deveria ter vindo aquelas 70 milhões de doses da Pfizer, e não veio porque o presidente não quis comprar. Tudo isso atrasou o processo econômico, agora criou a situação, né, caótica na economia, na questão da saúde sanitária. A Índia também. A Índia agora entrou num processo, né, estava indo bem, negligenciou, agora está o caos, tá o epicentro agora do mundo é a Índia, não é mais nem o Brasil. Então, agora, colocar assim, o deputado Gabriel do seu partido, certo? Presidente da Assembleia, o deputado Búrigo da cidade, eles vão trazer recursos para encaminhar já mais para o final, e com recursos a ajuda dele, e a CPI que vai ser o Renan Calheiros, aqui tudo indica que também é do seu partido. O senhor concorda com essas questões que estão sendo colocadas agora na CPI da saúde, da pandemia? Porque o que tudo indica é que o governo é responsável por tudo. Olha, eu sou a favor da investigação, não tenho dúvida nenhuma. E, inclusive, sou contra que fosse o Renan Calheiros o presidente da CPI, né? Não é porque é do meu partido que eu vou passar a mão na cabeça, pelo contrário, né? Sempre combati essa turma do meu partido aí, sou contra eles, não confio nesse pessoal aí, né? Quando o partido trocou de nome, tirou o P da frente, né? Uns anos atrás, aí eu disse que não adianta tirar o P da frente e deixar algumas pessoas dentro, né? Então, essa situação não muda, né? A questão do Gabriel e do Búrigo aqui é uma situação emblemática, importantíssima, né? Da assinatura desse termo de convênio, abrindo para os municípios o consórcio de busca por vacinas. Né? Então, é importantíssimo isso. Importantíssimo, na minha visão, é importantíssimo isso, que o município busque vacinas consorciado com outros. Eu acho que é uma boa possibilidade para acelerar um pouco esse processo todo e talvez... Isso não deveria partir do prefeito, isso, vereador? Eu comuniquei o prefeito Adiló. Assim que eu saí da reunião, eu liguei para o prefeito Adiló, ele me disse que estava consorciando com os municípios da região, né? Eu fiquei um pouco mais tranquilo naquele momento. Eu espero realmente que esse consórcio tenha capacidade de buscar mais vacinas para Caxias do Sul, através desse convênio que o município vem fazendo com outros municípios, né? Eu sei que o prefeito Adiló esteve em Porto Alegre, inclusive, e eu, sinceramente, aguardo algum retorno positivo, né, dessa compra e desse consórcio de municípios. É muito mais fácil adquirir vacina para 10, 12 municípios do que tu ir lá de forma isolada tentar esse espaço. Então, a Assembleia abriu espaço, a Assembleia vem fazendo, na minha visão, um trabalho bastante interessante com relação a isso, inclusive comprometendo outros órgãos que destinassem recursos para a saúde, algo que nunca havia acontecido, né? Isso é meritório, até porque nós temos muitos primos ricos, né, de outros setores do setor público no Rio Grande do Sul. Perfeito. 14h44, nós estamos apresentando Teoria de Tudo. O Jorge Alves Júnior informa pelo WhatsApp que se atrasou, ficou preso numa questão aí, e, portanto, né, pede desculpas às suas fãs e seus fãs e as pessoas que gostam do pensamento dele. Amanhã ele estará aqui conosco. Vereador, para concluir, o que eu tenho a acrescentar é que é lamentável, né, que o Brasil seja essas cidades-estado, né? Nós voltamos à Grécia Antiga, né? Nós não temos mais uma consciência coletiva. Município brigando com município, né? Falta, né, a Esparta aparecer com o exército, né? Quem sabe os milicianos apareçam aí, né, com esse negócio das armas e etc, enfim. Mas muito obrigado pela tua presença, eu acho que foi muito bom o debate e as posições são firmes, importantes. Vamos nos aguardar essa questão das aulas, né? E uma coisa importante dizer, para concluir, o prefeito Adiló já foi eleito em pandemia, então isso já deveria, na minha visão, estar um pouco mais adiantado. Tenho certeza que não é só culpa
da questão da liderança local, entra também essa questão de sermos aí uma bagunça municipal, cada um por si, né? É muito triste isso, vereador. Olha, eu tenho, e sempre defendi isso, vocês sabem, o trabalho de forma regional, né? Sou um defensor da região metropolitana, sou um defensor do parlamento regional, fiz questão de fazer esse trabalho quando presidente da Câmara em 2017. Não vejo mais os municípios que trabalharem de forma isolada realmente vão se isolar e vão ficar sozinhos. Isso eu não tenho qualquer dúvida, né? Ninguém mais vai fazer nada sozinho. Agora, nós temos que ter humildade para buscar aglutinar. Caxias é o principal município da região, tem que mostrar sua força, chamando os municípios que trabalhem de forma unida. Isso é importantíssimo, nós não podemos pagar esse preço dessa desorganização e desse, como é que eu posso falar uma palavra mais leve aí, dessa briga causada pelo governo federal com municípios e estados. Isso não é salutar, principalmente num momento de crise desses, né? Não soma em nada, é tema para um outro programa, viu, Miguel e Aquilino? Sim, a rediscussão do Pacto Federativo, o fim das emendas parlamentares, enfim, tem uma série de questões aí que eu sou defensor, e que quanto mais recurso ficar no município, menos no ente federal, a aplicação se torna muito mais forte, mais ágil e muito mais fácil de fiscalizar, inclusive. Então, é o que eu te disse, é um tema para um outro programa aí, que a gente possa voltar a debater as emendas, enfim, né? Emendas impositivas, emendas impositivas, enfim, várias situações aí que a gente defende, mas que eu percebo distante totalmente da realidade que o país vive, que o país precisa hoje. Né? Infelizmente, a gente vive um momento de opostos, né? De raiva, né? Dois polos antagônicos se degladiando com o interesse de ficar brigando entre si para se garantir no segundo turno. Eu quero dizer que existe vida inteligente no centro, e essa vida inteligente precisa criar alguém para minimizar esse embate todo aí. Obrigado pelo convite e sempre à disposição de vocês. Ok, Aquilino. Abraço, Felipe. Boa sorte nos teus projetos e ao teu time também, né? Esse ano vamos ver se dá alguma coisa aí, né? Porque senão... Olha, vou te dizer que o mais difícil é o meu time. Olha, eu já estou achando que não, viu? Porque tá complicado o negócio, viu? Eu acho que é mais fácil o Caxias chegar à Série A do que mudar a cabeça desse debilóide aí que está governando o Brasil com 400 mil mortes. E eu não penso mais em palavras amenas para um pensamento nazista. Me desculpe, vereador. Nós vamos colocar um vídeo na sequência, se o senhor acompanhar isso, ou vai ver, de uma entrevista que ele deu semana passada, totalmente fora da realidade, né? E eu lamento porque morre gente da minha família, da sua, e essa pessoa em si aí, né, totalmente fora. Começa a CPI da Covid amanhã, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Obrigado, vereador. Desculpe aqui o meu desabafo, eu não posso entrar muito nesse assunto, porque foi um prazer, viu? Nós vamos conversar novamente. Prazer é todo meu, sempre à disposição de vocês. Um grande abraço. Tchau. Legal, tchau. Conversamos com o vereador Felipe Glemelmaier. Aquilino, foi uma boa questão. Aquilino, eu vou botar, antes de nós entrarmos aí na... Fala, Aquilino. Sim, não, foi excelente. Eu vou colocar aqui o vídeo, né? Você chegou a ver o vídeo da entrevista que ele deu, o nosso digníssimo presidente? Só uns bastidores e depois você fala sobre isso. Sei não, hein? Ô, Siqueira! Sei não, hein? Ei, tenha certeza. Você tá maltratando esse cara aí, tá maltratando. Tenha certeza. Queima ou não queima? Quer uma aguinha, presidente? Com aquele rabinho ali, ó. Olha o rabinho dele, ó. Olha o rabinho dele. Eita. Coringa, pelo amor de Deus, isso é uma entrevista séria, não é? Coringa. Isso é uma doença. Aquele cara com aquele chapéu lá parece uma bateia aí. É o nosso chinês, samurai, né? é o samurai. Samurai. Vem até aqui para cumprimentar o presidente. A segurança pode. É o Xing Ling? Olha, vem pra cá. Samurai.
Tudo pequenininho aí? Toalha podre, nosso herói. Olha, podre, Nosso herói. Nosso herói sem capa brasileiro. O Coringa, o doentinho. Vem cá, gente. Rapaz, esse é o Coringa, ele é doente. O Coringa do Batman? Não, porque ele não pode, ele tem uma doença. Como é o nome da doença dele? Ele disse que ele não para de rir, não é? É o meu quê? Epilepsia gelástica. Jumento, vem cá, vem, Jóia. Essa é a foto que vai gerar no site todinho do Brasil. Jumento cumprimenta o presidente, quer ver? Vai ser a notícia. Companheiro. É Em 2002, tamo junto, hein? Presidente, se prepare, viu? Essa vai ser a foto da UOL. Olha, Folha de São Paulo. O presidente conhece o jumento. Mas que jumento é fake. E ali o nosso traficante Pablo Escobar. Eu não vou trazê-lo aqui. Tá em alta, hein? Tá em alta. Tá em alta. Tá em alta. Presidente. Ele é o... Não vou falar que pode pegar mal, ele é ligado a um partidinho que termina com Lua. É o Sam, Pilua. Sam, Pilua. Sam, é Sam. Pilua. Aquilino, é uma Eu vergonha. poderia- Isso foi sexta-feira, 400 mil mortes e esse cidadão rindo da nossa cara. Essa eu não tinha visto ainda, mas eu poderia dizer agora para ti assim, olha, sem comentários. Mas não, eu vou comentar. Em primeiro lugar, o apresentador, né? Ridículo. Aquele programa, e ridículo uma pessoa que se diz presidente. Ele devia ser processado por essas pessoas que ele ficou ali ironizando, inclusive, chamando um disso, chamando o outro daquilo e tal. Tinha que ter, o Ministério Público tinha que mover uma ação de indenização contra essa pessoa. E a indenização moral. Mas o que acontece? É esse o presidente que a gente tem. É esse o presidente que 25%, 27% apoiam e dizem que está salvando o país. Quando ele não está fazendo esse tipo de coisa, ele está andando de jet ski em Santa Catarina, no Rio de Janeiro, iate no Rio de Janeiro. Certo? Ou então fazendo churrasquinho na casa nas mansões das pessoas que... Aí o Zé Carioca, sabe quem é o Zé Carioca, né? O Zé Carioca é o dono da van, que anda sempre de verde. Então é o seguinte, isso aí virou um circo. Isso aí virou um circo. Esse governo federal é ridículo. Tu deve ter visto hoje que fotografaram o Pazuello ontem no shopping em Manaus andando sem máscara. Daí perguntaram para ele, fotografaram e perguntaram: vem cá, mas ministro, general? Ele, pois é, onde é que eu compro aí, hein? Como se fosse assim, né? Como se ele não fosse um general, como se ele não representasse o governo. E daí, a semana passada, eles foram lá, os dois, fazer campanha para ele, para governo do estado, lá, endeusado por um grupo lá. Não tem cabimento, né? Agora, por que eles estão apavorados, né? Eles ficam rindo aí agora, eles estão rindo. Mas no fundo eles estão apavorados por causa da CPI. Pode não dar em nada, mas é impossível não dar em nada porque eles estão produzindo prova contra eles mesmos. Inclusive a Casa Civil, vou te colocar aqui, ó, a Casa Civil, até agora foram apontados pela comissão parlamentar 18 itens que incriminam o governo. E a Casa Civil do próprio governo federal levantou mais 5 itens contra eles mesmos, que a CPI, que a comissão não tinha relacionado. Está aqui, ó, a ineficiência do Pronamp, que é aquele programa de pequenas e médias empresas, né, a ineficiência do repasse de dinheiro, o genocídio das comunidades indígenas, tá? O atraso no pagamento do auxílio emergencial, o descumprimento da orientação do Tribunal de Contas sobre os gastos públicos, tá? E a militarização do Ministério da Saúde. Esses 5 itens, a comissão não tinha apontado, e foi a própria Casa Civil que mandou para eles mais esses itens aí. Então, além do governo incompetente, é um governo idiota, é um governo incompetente, é um governo negligente, e é um governo que ainda fica tirando sarro e ironizando a vida das pessoas e quem morre, né? E nem aquele dia lá,
imitando a pessoa que não tinha ar, né? Que faltava ar porque tinha pegado o coronavírus. É uma vergonha, como dizia o Boris Casoy. E eu pergunto, qual é a graça? Qual é a graça, Aquilino, de você estar fazendo palhaçada? Se nós tivéssemos aí em pleno emprego, se ele tivesse coordenado uma questão, se tivéssemos superado a pandemia, você viu algum outro líder mundial vir a público dar risada? No Brasil são 400 mil mortes no mês de abril. Nós comentamos aqui 60 mil só no mês de abril. São 400 mil mortes, nós vamos completar ao longo da pandemia sem perspectivas. Caxias recebeu 86% da segunda dose, nós falamos, tem que estar fazendo consórcio para eles cumprirem. Então, tem que repetir isso. E assim, olha, eu recebo de pessoas que têm o máximo respeito e tudo, mas não aceito o comportamento nazista. De que esse cidadão, por exemplo, do armamento, né, manda lá um monte de armamento dos traficantes e que o cidadão com um revolvinho, tu vai atacar um cara que tem uma bazuca, nem a polícia consegue. O cara vai entrar na tua casa com uma bazuca, com um R15, tu vai revolvinho, tu acha que vai resolver? E aí eles dizem, né, que isso é coisa de quem quer o socialismo e etc. Quem tem que combater bandido é a polícia, tem que fortalecer a polícia. A milícia organizada, o bandido já tem arma. Esse negócio das armas é para fortalecer milícias populares, que esse cidadão que está rindo da nossa cara lá, enquanto nós estamos perdendo dinheiro no comércio, né, todos os comerciantes, inclusive os que defendem ele, estão perdendo dinheiro porque não conseguem entender que o STF autorizou, sim, os municípios a funcionarem dentro da lei e que a federação tem a obrigação de cumprir. Ele vai cair nessa CPI. Se não cair agora, mais adiante ele vai cair, porque não é possível que nós sejamos tão obtusos como cidadãos e tão idiotas de sermos vitimados por um cara que nos representa publicamente, porque é presidente de todos. Ele, assim como o Lula foi, assim como a Dilma foi, como o Collor foi quando foi eleito, enquanto está no poder, isso aí eles fizeram sexta-feira agora, Aquilino. Eu perdi parentes, quase pessoas da minha família morreram por causa que deve ter tomado cloroquina, deve ter tomado ivermectina, sei lá. Agora, isso foi sexta-feira, levou o Pazuello lá, recebeu um título de cidadão, esse Siqueira Júnior, que é um imbecil também, é outro palhaço, 400 mil pessoas morrendo e o presidente da República tirando o sarro da cara dos brasileiros, é uma vergonha, Aquilino. Isso aí é um nível, apenas, eu acredito muito na história. Eu acredito muito na história. A história amanhã vai dizer, né, quem vai dar a resposta. Então, isso é o nível dele mesmo, né? Esse tipo de programa aí é o nível que ele representa mesmo. É baixo clero de político, é caipira, a pessoa que não tem cultura, é ignorante, tudo mais. Esse é o nível dele. Os filhos dele são iguais, tá? E quem apoia também é igual. Tá? Então, o que acontece? Isso aí é criminoso. Isso aí alguém tinha que representar contra uma pessoa dessas, porque ele gasta 2.300.000 em 15 dias em férias em Santa Catarina e em São Paulo, no Guarujá, com cartão corporativo, dinheiro público. Tá? E as pessoas acham assim que, não, olha, o Lula é ladrão, esse é o salvador da pátria. As pessoas esquecem que ele está envolvido em rachadinha desde a época que ele entrou na Câmara Federal, há 30 anos atrás. Os filhos também só estão lavando fortunas aí através de rachadinhas, de esquemas aí. Milícia envolvida, né, em todos esses esquemas aí. Então, se é para condenar um, nós temos que condenar todo mundo. Não adianta isentar um e condenar o outro. Agora, isso aí olha, sinceramente, não dá mais para interpretar mais nada, a não ser, né, que é uma baixaria de uma pessoa que não é preparada para assumir o cargo que assumiu. Verdade. 15 horas pontualmente, nós temos agora, vamos aliviar um pouco aqui, né, porque não podemos ir além, né? Coloca o Walter aqui uma questão, mas antes disso tu prepara, você é um especialista em cinema, não podemos deixar passar um breve comentário sobre o Oscar. O Walter comenta aqui, prezados, Walter José da Silva, nosso querido amigo advogado, e obrigado pela tua audiência, aliás, Walter. Prezados, isso as elites colocaram no poder. Não esqueçamos que temos uma elite neste Brasil, não somente uma
patuleia domesticada. E assim eles promovem um circo. Não era assim que os romanos faziam para divertir o povo e provocar desvirtuamento? É verdade, né? Verdade, Walter, era assim, sim. Os romanos eram corruptos, pervertidos, idiotas, né? E não sobrou pedra sobre pedra. Espero que não sobre pedra sobre pedra nesse governo bandido que nós elegemos, né? Um abraço para você também, Walter. Enfim, Oscar, como foi? Acompanhaste, Aquilino, aí? O que temos a dizer dos filmes? Bom, é a edição 93, né, do Oscar, né? 93 anos de Oscar. Eu acompanhava muito o Oscar naquela época, até 95, 96, que tu começava a assistir a meia hora da manhã e ia até as 3h30 da manhã, né? Quer dizer, que ia a madrugada toda. E cada apresentação de cada trilha sonora, de cada que concorria, era um espetáculo. E daí o Oscar foi perdendo o protagonismo, foi diminuindo de tempo, inclusive de apresentação, foi desqualificando a apresentação, inclusive, dos grandes que apresentavam, foram deixando de apresentar, os grandes astros também que participavam. Hoje, quem participa do Oscar são atores e atrizes da classe B e C, né? Não existe mais a classe A em Hollywood. Então, o melhor filme foi para Nomadland, né? Que é uma história do quê? É uma história de uma cidade do interior do estado de Nevada, né? Uma cidade rural que em 2008 sofre uma crise econômica, e ali conta a história de uma mulher sexagenária que ganhou o Oscar de melhor atriz, inclusive, né? A Frances McDormand. Então, ela já ganhou 3 Oscars, inclusive com Mississippi em Chamas, Quase Famosos e Terra Fria. Então, excelente atriz, essa sim. Então, ela ganhou o Oscar. Então, ela sai numa van, abandona a casa e sai em busca de emprego, né? Viajando pelas estradas dos Estados Unidos. É uma história interessante que retrata, inclusive, uma realidade vivida em 2008 e nos outros anos também, nos Estados Unidos, porque lá as pessoas acham que todo mundo é rico, lá é milionário, não é bem assim. Então, o Oscar de melhor filme e melhor atriz foi para ela, com a direção, inclusive ganhou o Oscar de melhor direção da chinesa Chloe Zhao. Ela é uma diretora já sexagenária também, chinesa, a primeira oriental a ganhar Oscar de melhor diretora, e mulher também. Até então não tinha ganhado nenhuma mulher. O melhor ator, o mestre Anthony Hopkins, né, que ganhou, e é o segundo Oscar que ele ganhou. O primeiro foi para o filme O Silêncio dos Inocentes, né? E coadjuvante, ali o Stanfield, né, o ator coadjuvante, por Judas e o Messias Negro, que retratou a história dos Panteras Negras na década de 60, que era um partido revolucionário que representava os negros. E a atriz coadjuvante, uma coreana, Yoo Jung, por Minari. Então, daí o roteiro foi para Christopher Hampton, e meu pai, inclusive, meu pai é o filme que deu o Oscar ao Anthony Hopkins, né? 83 anos. E o filme estrangeiro Dinamarca. Então, eu queria dizer assim que o Anthony Hopkins ganhou 2 Oscars, e 83 anos, assim, criou-se até uma coisa inédita, porque nenhum ator ganhou Oscar de melhor ator, né, com 83 anos. E vamos agora acompanhar os filmes quando forem lançados, né, porque não deu para assistir nenhum até então. Sim. Legal, excelente análise, assim, breve, mas eu acho que vale a pena comentar, não é? E assistir. Muita gente acha que as produções mudaram muito, né, devido à pandemia. Eu vi o Lucas Mendes reclamando, por exemplo, que muitos filmes estão com cenário único, filmes só com poucos atores, não é? Quase que uma teatralização do cinema, e que Hollywood estaria em decadência. Tu acha isso ou não? A decadência de Hollywood não é só por causa da pandemia. A decadência de Hollywood já vem há alguns anos. Por exemplo, o último épico que foi premiado foi Gladiador, ganhou 5 Oscars. E tem outros épicos premiados em outras épocas, Ben-Hur, né? Os 10 Mandamentos ali, teve
Teve Spartacus também, foi um épico, não um filme de época, épico premiado, premiado. E daí a decadência de Hollywood ela já vem de 95 para cá, porque os diretores, os atores, as atrizes, os roteiristas que fizeram sucesso na década de ouro de Hollywood, que foi ali 50, 60, 70 até 80, eles não existem mais, né? Então, daí o que se criou? Uma geração nova de atores, roteiristas e diretores de Hollywood, que daí começaram a produzir o quê, Miguel? Começaram a produzir muito lixo. Então, muito lixo, muito filme B, muito filme C, e as grandes produções, na verdade, começaram a ser extintas, começaram a ser mínimas, poucas, e isso fez a diferença. E Hollywood teve que pagar seu preço, claro, né? Nada fica para sempre, nada para sempre. E tu acha que essa mudança, existe algum outro centro cinematográfico? Muita gente fala da Arábia e da Índia, né, como centros novos, né, de Bollywood, né, aquele... Aí é que está. O cinema americano decaiu, ao passo que o cinema francês, o cinema italiano, o próprio cinema argentino, eles subiram de qualidade. O próprio cinema indiano. O cinema indiano está em alta. Né? O cinema russo, inclusive, o francês. Então, aí é uma questão de geração. Mas naquela época, esses países não tinham, né, grandes nomes do cinema, grandes diretores, grandes atores, certo? E roteiristas. Agora, era um que outro que aparecia. Agora não, agora eles estão tomando o espaço com outro estilo de interpretação e outro estilo de fazer filmes. Que nem por exemplo, o cinema italiano e o francês começaram já, indiano também, começaram a lançar um estilo de fazer filmes assim, moderno, realista, com atores que não têm renome, mas têm talento. Então, e o cinema americano preserva alguns nomes ainda pelo nome e não mais pelo talento. Então, o próprio Anthony Hopkins aceitava qualquer papel até poucos meses atrás, até poucos anos atrás. Qualquer papelzinho de filme B, C ali, ele estava fazendo. Como o Michael Caine também fazia isso, o Bruce Willis também pega qualquer tipo de papel, qualquer tipo de filme. Então, isso é uma desvalorização do ator e isso aí é o retrato da decadência do cinema americano. E há quem diga, para concluirmos, que o mundo também já está cansado, né, de algumas abordagens da cultura americana, as festas de formatura, os debuts, né, aquelas relações, né, com a comunidade, até mesmo nas séries isso já se reflete, né, as ações políticas que sempre acabam, né, nas conspirações do Congresso, lá dos republicanos e dos conservadores, que isso já teria dado, as teorias da conspiração, dado um certo cansaço na plateia mundial, aonde tu mesmo colocaste muito bem, né, que os filmes realistas e mais humanos, mais próximos, né, do convívio, do dia a dia, que exige mais talento, aliás, né, do ator, tem ganhado espaço, né, no gosto do público cinematográfico, aquele. Claro, inclusive o Anthony Hopkins, voltando com ele ainda, ele não deveria ganhar esse Oscar. Ele ganhou pela atuação, ele ganhou o Oscar pelo papel que o personagem, né, interpretou, mas assim, não na qualidade de interpretação dele. Qual o filme que ele deveria ter ganhado o Oscar? Vestígios do Dia, de 95, e foi sensacional naquele filme, um filme foi produção inglesa, inclusive, né? Sensacional aquele filme, ele foi indicado, mas não ganhou o Oscar naquele filme. E teve outros prêmios do filme, mas não o ator. Então, com a Emma Thompson, inclusive. Então, são coisas assim que deram o Oscar para ele, porque ele interpretou aquele tipo de idoso que fica se esquecendo, que tenha, né, o mal de Parkinson ali, se esquece das coisas. Isso é uma coisa real. Então, a realidade do papel que rendeu o Oscar, e não a atuação em si, né, do ator Anthony Hopkins, ator inglês. Né? Legal. 15h10, nós estamos chegando ao final do Teoria de Tudo desta segunda-feira, dia 26 de abril de 2021. Qual é o teu destaque para amanhã? Vai ser inevitável, né, passarmos pela CPI da Covid e outros assuntos, Aquilino.
Eu acho assim que essa piada aí que a gente viu aí antes, esse vídeo aí, de um presidente da República fazendo uma piada numa situação, numa crise que a gente está vivendo, isso aí é um deboche. Isso é um deboche. E eles vão pagar caro. Alguém vai ter que pagar o preço dessas 400 mil mortes, que a gente achava que ia vir só no final do ano as 500 mil. Não, vai vir agora, o mês que vem, 500 mil. Até o final do ano é 1 milhão. Então, eu acho que o destaque é a CPI, tá? É a CPI e a gente tem que destacar também outras coisas que não deu tempo hoje, mas existe uma parcela da imprensa que está fazendo pouco caso, hein? Pessoas aí que estão colocando vídeo aí, né, se aproveitando da situação e defendendo algo que não dá, que é indefensável pela gravidade dos crimes praticados, pela negligência, pela irresponsabilidade de um governo irresponsável. A gente vai seguindo com essas questões durante a semana. Quarta-feira tem convidado importante também, e eu acho que a gente vai colocando aos poucos as coisas aí no programa para que as pessoas reflitam também. Perfeito. Com o início da CPI, pode crer que o mar de fake news e de mentiras políticas vai acontecer. Então prepare-se, né, para filtrar isso, né? Defesas intransigentes, né? A radicalização dos extremistas e os oportunismos também, né? Tudo isso está na pauta e as pessoas estão morrendo, infelizmente. Aquilino, muito obrigado. Foi um prazer, meu amigo. Obrigado também pelas dicas de cinema. Voltamos amanhã com Teoria de Tudo. Grande abraço. Tchau, abraço a todos. Tchau, abraço a todos. Este programa estará também no Instagram e no YouTube. Foi um prazer. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa em